Oi pessoal, eu sou Juliana, psicóloga neuropsicóloga, e vim falar um pouco para vocês sobre necessidade emocional básica. Qual que é a contribuição dela para o desenvolvimento, principalmente quando se trata da infância? Então, quando a gente fala de personalidade, eu costumo pontuar que é biopsicossocial. Por quê? É biológica, tem o temperamento, tem a genética, mas tem o contexto, o ambiente em que vive, que contribui para esse desenvolvimento também. E o próprio manejo enquanto adulto, por exemplo. Então, a gente fala que essa necessidade emocional básica, quando ela vem de uma forma efetiva, ela contribui para que um adulto, como é que o adulto vai interpretar o mundo? Qual que é a participação dele nessa questão emocional? O primeiro item é sobre o vínculo seguro, que é aquele ambiente que proporciona acolhimento, proporciona a valorização da fala da criança, mesmo que não seja aquilo que o adulto quer ouvir. Então ela consegue fazer esse acolhimento de uma forma segura, onde a criança sente que é amada, sente que tem esse espaço. Então o segundo item da necessidade básica é sobre a própria autonomia e competência, onde a família incentiva para que sejam realizadas atividades de forma individual, mas também ela demonstra ali a presença. Então eu costumo dar 3 exemplos, principalmente quando se trata de tarefa escolar. Então quando o pai fica o tempo todo do lado da criança, acaba não sendo efetivo, porque acaba criando uma dependência. A criança entende que ela só consegue se o pai e a mãe estiver ali do lado. Se o pai faz, a mãe faz para a criança, ela impede que a criança desenvolva essa capacidade, esse potencial. Agora, se o pai e a mãe também ficam ausente, ela acaba desenvolvendo uma insegurança na criança. Então, é de uma forma equilibrada, é mostrar que a criança ela tem essa possibilidade de fazer coisas sozinhas, de atribuir algumas responsabilidades, mas sem um nível de cobrança excessiva, e demonstrar essa supervisão, demonstrar que o adulto, principalmente, permanece ali caso a criança se sinta insegura, né? Então a gente fala também dos limites realistas, porque a criança precisa de limite, ela precisa saber que tem regras, como ela lida com essas regras. Então a gente fala que dependendo da idade, você fazer combinados com a criança também incentiva para que ela participe da construção da regra e explicar para ela de qual que é a importância da regra, por que da regra, qual que é a consequência. Então, uma vez uma mãe me perguntou sobre o uso do cinto de segurança, que a criança usava um tempo, depois não queria usar mais. Então, a gente explica de uma forma lúdica para a criança, se precisar usar brinquedos, para que ela consiga entender qual que é a consequência, por que a mãe pede daquela forma, né? De uma forma respeitosa. Então ela acaba considerando os próprios sentimentos, mas também ela aprende a olhar o sentimento do outro, né? Então a gente fala muito do quarto item, que é a validação da necessidade emocional. Muitas vezes a criança não tem esse repertório ainda para falar o que sente, o que pensa, como está sentindo, o que desencadeou aquilo. É onde o adulto vai contribuindo para a aprendizagem, ela vai passando esse repertório para a criança. Então, por isso que quando a criança fala, às vezes numa velocidade mais acelerada, às vezes ela atropela as coisas, ela fala de uma forma mais sem um contexto específico, ainda assim é importante que os pais acabem demonstrando esse interesse genuíno para que a criança sinta essa segurança para poder falar. E aí, o próximo item, a gente fala muito dessa expressão assertiva da emoção. É onde a gente também demonstra para a criança que ela pode fazer escolhas, né? Então, às vezes, eu não quero comer, você proporciona somente uma opção para a criança. Então, você trabalhar com opções para que ela possa entender que ela também pode escolher, que ela também pode participar, que ela também pode dizer não. E aí você também vai respeitando esse tempo, mas inserindo ali esse repertório, esse ensinamento para a criança, né? Então a gente fala desses itens que contribuem para esse desenvolvimento emocional. E enquanto adulto também, às vezes até no ambiente de trabalho, o quanto um
esses itens fazem parte desse universo adulto também, de uma forma mais afetiva, e qual que é a contribuição para a saúde mental, para o desenvolvimento da criança e do adulto. Certo, pessoal? Espero ter contribuído. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, porque isso demonstra que o conteúdo tem relevância, que você acha importante, e a sua participação também. Até mais!